Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quero começar esse vídeo com este versículo de Eclesiastes, capítulo 3. Então, pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou falar com vocês acerca da minha saída do meu trabalho, do meu antigo emprego. Bem, vou começar do início, né? Não tem como começar do fim. Bom, eu comecei com esse capítulo de Eclesiastes porque há muito tempo Deus vem falando comigo. É algo específico meu. Deus usa pessoas e fala pra mim: eu não te chamei para trabalhar pro homem, eu te chamei para trabalhar pra mim. E nisso eu vinha me questionando o porquê, né? Mas não tinha desobedecido, né? E certa feita, foi em 2024, me veio um desejo muito grande de estar trabalhando fora. Eu tenho 2 filhos pequenos, naquela época ainda mais pequeno ainda, né? E veio esse desejo muito grande de trabalhar fora, e eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que me concedesse essa porta de emprego que eu tanto queria, mesmo sabendo e já ouvindo Deus falar várias vezes por pessoas diferentes que Ele não queria isso pra mim. Bom, não estou generalizando, né? No meu caso, Deus falava comigo que não queria isso pra mim, que queria eu exclusivamente para a obra. Pra quem não sabe, eu ministro fora, e com isso, eu ministro a palavra. E com isso, o Senhor queria que eu ficasse em dedicação total à sua obra e à minha casa, né? A saber, meus filhos, meu esposo. Mas eu decidi me aventurar e decidi desobedecer. Falei pra Deus: eu quero essa porta de emprego. E comecei a usar de orações, falando com o Senhor: isso vai me ensinar aquilo que o Senhor quer me ensinar, me abre essa porta, vai ser um horário bom, porque até então, na entrevista, a vaga era para o primeiro turno, auxiliar de produção. E então eu fiquei orando, pedindo ao Senhor, e pasme, Deus permitiu que eu entrasse nessa porta de emprego. Eu passei na entrevista, fui contratada e trabalhei 2 anos praticamente nesse lugar. Mas, com cerca de um ano e pouco, eu comecei a me ver não distante do meu propósito, porque Deus me usou muito ali naquele lugar, sabe? Ele aproximou pessoas de mim, aproximou várias mulheres que precisavam ser ouvidas, que precisavam ser direcionadas pelo Espírito Santo, ser levantadas pelo Espírito Santo. E Ele ainda usou de misericórdia, né? E me usou ali naquele lugar. Mas eu comecei a sentir a necessidade de voltar, e eu queria voltar para minha casa, eu queria voltar para o ministério, eu queria voltar para aquilo que Deus queria que eu fizesse, e eu sei que o que Deus queria que eu fizesse exigia de mim tempo e dedicação, que era o que eu não tinha enquanto eu trabalhava, porque eu acordava às 4h30 da manhã, saía às 5 horas de casa e voltava às 15h30 da tarde, chegava quase 4 horas em casa da tarde. Então, assim, era um tempo muito grande fora de casa. E aí eu não tava tendo tempo mais para os meus filhos, que estavam, né, ali jogados, entre aspas, né, eu falo jogados sem a minha presença, né, longe dos meus olhos, longe do meu aconchego, da minha educação, dos meus princípios, daquilo que eu queria que eles aprendessem. E aí eu comecei a orar a Deus, pedindo para me retirar daquele lugar, e fui pedindo ao Senhor, e queria voltar pro propósito inicial dele. Reconheci que eu desobedeci a Deus e comecei a orar nesse sentido. Só que agora já tinha algo a mais. Eu não poderia simplesmente sair. Eu não poderia simplesmente abandonar o barco. Deus tinha que concluir a obra comigo ali naquele lugar. E o Senhor falou bem claramente comigo que Ele só me tiraria dali daquele lugar quando o propósito dele comigo ali finalizasse, terminasse. E assim foi, meninos, pessoas que estão assistindo o meu vídeo, assim foi. O Senhor só me tirou dali, daquele lugar, quando Ele cumpriu o seu propósito através da minha vida, na vida de outras pessoas ali. E com isso, vem Eclesiastes capítulo de número 3. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E isso também me lembra daquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar da minha desobediência, apesar do meu desvio de rota, o Senhor conseguiu fazer algo bom, ou tirar algo bom disso, e serviu de aprendizado para mim, né? Demorei, consegui voltar para minha casa, né? Foi um ano praticamente orando, chorando, tinha dias que eu ia angustiada
pro trabalho, por ter que deixar os meus filhos, por ter que deixar de dedicar o meu tempo para com o Senhor nos meus devocionais. E foi isso. Deus me ensinou que há um tempo determinado para todas as coisas. E mesmo que nós venhamos ali desobedecer, Deus ajusta as rotas. E por que eu estou gravando esse vídeo? Para testemunhar para vocês que Deus, ele tem um propósito para cada tempo em nossas vidas. Apesar da nossa condição pecadora, pecaminosa, o Senhor tem um propósito para conosco em cada situação. E o que Deus fez comigo ali foi muito grande. Vivi experiências, vivi testemunhos ali naquele lugar, né? Depois eu conto mais testemunhos que o Senhor me concedeu ali naquele lugar. Mas, assim, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus permitiu que eu fosse até essa empresa, trabalhasse por quase 2 anos para um propósito maior. E ele, assim, o fez. Ele cumpriu com o seu propósito. E como eu disse, eu estou gravando esse vídeo para te dizer, existe um tempo determinado para cada propósito de Deus em sua vida. Eu não sei qual área da sua vida você precisa que Deus venha agir com urgência, porque eu chegava a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, atenta para minha aflição, assim como o salmista, né? Vivia ali, Senhor, minha alma está angustiada, me tira daquele lugar, e falava, Senhor, tem misericórdia. E aí Deus começou a usar pessoas e falou para mim, eu vou te tirar daquele lugar. Porque eu não queria pedir conta, gente, porque eu poderia, né, simplesmente, não, eu só vou pedir conta. E eu tentei pedir conta, acho que mais de 2 vezes eu pensei em pedir conta, e o Senhor falava, não pede conta. Usava pessoas pra falar pra mim, não pede conta, eu vou te tirar daquele lugar, porque eu tenho pressa de te usar para curar mais pessoas, tenho pressa de te levar. E assim, Deus usou, inclusive, uma amiga em novembro do ano passado, e ela falou assim, Jennifer, você ainda tá trabalhando ali naquele lugar? Eu falei assim, tô lá, minha irmã. Aí ela falou assim, Deus vai te tirar de lá em breve. E ele tem pressa, porque ele tem pressa de te usar pra curar outras pessoas, pra te levar. E com isso, eu fiquei ansiosa, e aí que eu ficava mais assim, nossa, então é amanhã, então é semana que vem e tal. Mas aí o Senhor falou comigo, não, eu só vou te tirar de lá quando eu cumprir o meu propósito. Eu estou te falando que eu vou te tirar, pra você não pedir conta. Inclusive, Deus usou ela e falou, não pede conta, viu? Você não vai sair de lá com a mão na frente e outra atrás. E com isso, foi o que aconteceu. Chegamos em dezembro, e aí fizemos ali na virada do ano um projeto de vida, e no meu projeto de vida eu falei, Senhor, me conceda a saída da empresa onde eu estou trabalhando. Eu pedi, né, no meu projeto de vida, para que eu possa me dedicar com mais excelência à sua obra. E que seja ainda no início deste ano, que é 2026, né? E que seja em paz. Eu não quero que seja uma saída de rebuliço, sabe? E assim eu pedi no meu projeto de vida no início do ano. E pasmem, nós estávamos de férias coletivas. Voltamos no dia 14 de janeiro. E no mesmo dia que nós voltamos, o Senhor me concedeu a minha rescisão. Eu saí da empresa, eu fui mandada embora. Pela graça do Senhor, eu fui mandada embora. Então, assim, ali eu tinha cumprido meu propósito, tinha feito a última reunião com as meninas que o Senhor me colocou ali para trabalhar com elas espiritualmente, e Deus cumpriu o seu propósito. E o que fica de reflexão para nós com tudo isso? Deus, ele ajusta as rotas que nós bagunçamos. E ele utiliza da nossa fraqueza para aperfeiçoar o poder dele. E ele utiliza da nossa postura de rendição, porque apesar da minha desobediência, eu me rendi à vontade de Deus para que o nome dele seja glorificado. Então, assim, existe sim um tempo determinado para cada propósito. E neste tempo em que eu estive ali naquele lugar, o Senhor me ensinou, o Senhor me forjou, o Senhor me preparou e me usou para um propósito. E agora ele me tirou de lá para um propósito maior. E o que eu quero dizer para você é, não desista. Não pare, porque você está achando que não tem propósito, que não tem finalidade, aquilo que você está vivendo, a sua aflição. Na minha condição ali, há meses atrás, a minha aflição era eu estar trabalhando naquele lugar. A minha angústia é eu ter que sair, deixar os meus filhos e ir trabalhar naquele lugar. E eu não achava mais que tinha propósito, mas tinha sim um propósito. E o que Deus está me mandando te dizer nesse vídeo é, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, a condição que você está passando hoje. E tudo isso servirá de testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Então, não desista, não pare, não abra mão dos planos de Deus ao seu respeito.
Se renda em oração, se renda em propósitos, faça jejuns, faça campanhas, eu não sei, faça aquilo que o Espírito Santo de Deus direcionar ao seu coração. Mas não permita que o propósito se perca em meio à sua aflição, em meio à sua dificuldade. Amém? Esse foi o meu testemunho. Deus me tirou da empresa onde eu trabalhava e agora eu estou aqui para me dedicar com mais excelência à vontade e à obra dele. E também a minha casa, que faz parte do plano de Deus ao meu respeito. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!